Eu gostaria de chamar também para a conversa a colunista do UOL, Andresa Matais. Andresa, boa tarde, né? Seja bem-vinda. Agora tem um outro assunto também que eu gostaria de dar análise de vocês duas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que a manifestação da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, sobre o inquérito da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe, ficará mesmo para 2025. A CNN, né, a Gonet disse que o caso, com 37 indiciados por enquanto, tem enorme complexidade. E aí o procurador acrescentou: qualquer que seja a manifestação, ela tem que ser muito responsável e feita de forma ponderada, segura e justa, disse a emissora em Lisboa, no Fórum de Integração Brasil-Europa, o FIB. Gonet ressaltou que a análise do inquérito exige um estudo aprofundado por parte de uma força-tarefa da PGR, que avaliará qualquer que seja a providência, né, uma denúncia, um arquivamento ou um pedido para mais investigações. Andresa, como é. Bem, a gente já está. Essa informação está circulando já faz um tempo, né, não é exatamente novidade, mas agora ele coloca-se, né, publicamente, deixando isso para 2025. E aí eu vou perguntar para você, o que, se espera da Procuradoria-Geral da República neste caso? Gonet deve levar adiante, esses 37 indiciados devem ser denunciados, deve aparecer mais nomes? Como é que você avalia? Oi, Sakamoto, boa tarde, professora, para os ouvintes. É uma decisão acertada, né, dele vir colocar a bola no chão e dizer que isso vai ficar para o ano que vem. A gente está praticamente em dezembro já, muito pouco tempo para a PGR analisar Tá. isso. Poderia depois gerar algum tipo de suspeição por parte da defesa, do processo. Então, tudo vai ter que ser feito com muita calma, com muita tranquilidade, justamente para quando a denúncia for apresentada não tenha nenhum tipo de revés, né? A gente viu o que aconteceu com a Operação Lava Jato, que depois acabou sendo totalmente desmontado. Então, nessas horas, os órgãos, né, de investigação precisam analisar com cautela, com cuidado, para quando apresentar a denúncia, ficar tudo de pé e isso não desmoralizar também o sistema judiciário, que seria muito ruim para o país, porque a gente está diante de uma grande oportunidade do país de finalmente punir os seus militares. E a gente tem visto aí um esforço enorme aí, do comando das Forças Armadas para que o governo faça anistia. Não está muito fácil, viu, professora, descobrir o que foi dessa conversa hoje. Eu conversei com vários ministros agora e todos dizem: não, eu não sei, está tudo muito fechado, tudo muito reservado. O governo não tem mais porta-voz, isso foi uma herança ali do Bolsonaro e o presidente Lula permaneceu com isso, então a gente fica um pouco à mercê assim, de alguns fatos. Mas até o final do dia, a gente é insistente, a gente vai acabar descobrindo do que é. Mas a senhora tem toda a razão. Esse tema de que se faça uma anistia, ele está na agenda, né? Não consigo dizer 100% que ele foi levado ao presidente Bolsonaro, mas tudo indica que sim, né? Que isso foi levado, porque eles argumentam que é preciso dar uma acalmada, que o país precisa seguir adiante, que é melhor não mexer com isso. Imagine, os generais que comandam, né, as Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, eles têm a tropa ali para baixo, que deve estar muito nervosa com tudo isso que está acontecendo, que ao mesmo tempo que você tem todo o inquérito e tudo que envolve a imagem das Forças Armadas, que você pode dizer que foi um ou outro, mas não tem como você dissociar isso das Forças Armadas. Se o golpe fosse aplicado, você teria que envolver, né, todo esse poder militar, e a gente precisa parar de ter um poder militar no Brasil, né, e colocá-los no lugar deles. Então, eu acho muito difícil a gente ficar desassociando isso. Então, eles tentam, e o envolvimento deles impedir que haja uma anistia, coloca eles ali também na cena do crime. Então, o governo vai ser bastante pressionado a isso. Vamos ver se vai aguentar a pressão ou não. E, ao mesmo tempo, tem todas essas questões que o Sakamoto colocou bem, que são relativas aí ao pacote fiscal do Haddad, que atingiu muitos militares. Então, juntou duas coisas no mesmo momento, que não deveriam ter conexão, mas acaba tendo. Isso faz com que as tropas aí fiquem bastante nervosas, e começa ali aquele burburinho, aqueles comentários nas redes sociais, as redes estão bastante inflamadas. Então, é por isso que tem gente tentando colocar essa bola no chão. Mas, nesse momento,
o que eu tenho ouvido de muitos atores políticos importantes aqui no país é que é preciso todo mundo sentar, ter uma concertação disso tudo e, finalmente, punir as Forças Armadas e colocar os militares no lugar deles, que não é na política, né? Doutora Luísa, dentro disso a gente tem a questão também do STF, que é o passo seguinte. O Gonê vai apresentar ou não uma denúncia sobre todo esse material que ele recebeu. Qual que é a perspectiva de julgamento, né? O julgamento deve ficar para quando no STF, na sua avaliação? Tá mudo o microfone. Oi, agora vocês me Agora escutam? está funcionando, pode falar. Maravilha, eu acho que era aí com vocês. Nós temos ainda um grande período para aguardar uma denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República, e de fato a gente está falando de um crime que é complexo, a gente está falando de um crime que tem uma natureza bem diferente de outros crimes, a gente está falando de uma investigação, de um relatório bastante amplo e de crimes que exigem uma série de atos para ser concretizado. Então, diferentemente de outros crimes, que eu tenho um ato muito simples que se adequa à descrição do tipo penal, como, por exemplo, furtar algo, como, por exemplo, matar alguém, numa tentativa de golpe e numa tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, eu tenho uma série de atos que precisam ser praticados, todos no mesmo sentido de desestabilização institucional. Há uma série de elementos para a caracterização desse crime. A Polícia Federal fez um trabalho extraordinário, revelando coisas inacreditáveis por parte dessa cúpula que ocupava o governo federal com a presidência de Jair Bolsonaro, mas, de fato, a gente está falando de um crime complexo que vai exigir da Procuradoria-Geral da República muito trabalho para estabelecer uma tese de acusação. E lembrando aqui que a maneira como a Polícia Federal apresentou esses fatos não necessariamente será a maneira que a Procuradoria-Geral da República vai enquadrar esses atos e tipificá-los numa denúncia. Passada essa etapa, né, então, apresentada a denúncia, ela precisa ser recebida na hipótese de se manter, né, a estratégia de foro com prerrogativa de função, com os casos todos juntos no Supremo Tribunal Federal. Aí, os ministros vão analisar se aquela denúncia merece recebimento ou não, ou seja, se há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, e uma vez estabelecido que sim, que essa denúncia traz elementos e indícios suficientes de autoria e materialidade, se inicia o que a gente chama uma ação penal. E, de fato, nós temos uma série de atos nessa ação penal, nós temos uma fase de produção de provas, depoimentos, até se marcar um julgamento. O Supremo Tribunal Federal já se transformou numa corte penal em outros momentos da sua história. Nós já tivemos aquele episódio do mensalão, que ocupou o plenário do Supremo Tribunal Federal por mais de um ano. Nós tivemos a Operação Lava Jato e outras tantas operações que levaram uma série de ações penais ao Supremo Tribunal Federal, que julgou a maior parte delas nas turmas. E agora, em relação ao 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal também tem funcionado como uma corte penal, julgando a maior parte dessas ações penais no plenário virtual. A depender do espaço em que essa ação ocupará, se ela ocupará eventualmente o plenário do Supremo Tribunal Federal, se ela será julgada nas turmas, ou se ela será enviada ao plenário virtual, seja o plenário completo, seja as turmas, haverá um tempo diferente. Me parece que a dinâmica estabelecida pelo 8 de janeiro imprimiu uma celeridade que é bem-vinda quando a gente fala de processo penal, desde que, claro, se respeite todos os prazos de defesa e todas as oportunidades de recurso. Mas um julgamento célere é um bom julgamento se respeitado o devido processo legal. Então, é possível que o Supremo Tribunal Federal se valha do plenário virtual para julgar, se não todas as questões, grande parte das questões dessa ação penal. E isso reduziria o tempo de julgamento. Mas ainda é muito cedo,
não dá para ter clareza de como a PGR vai apresentar essa denúncia, se pessoas com prerrogativa de foro vão compor essa primeira peça acusatória, e a partir disso é que se estabelece em qual espaço do Supremo essa ação será julgada. A gente vai agora